Oi gente, eu sou a Maíra da Pituca Sapeca. Bem-vinda ao meu canal, onde a gente faz muito patchwork e aprende muita coisa legal. Na aula passada, a gente fez esse bloco aqui, da estrela em foundation. Se você perdeu a aula, ela está disponível no meu canal, é só assistir. E eu fiquei pensando o que fazer com esse bloco, porque eu achei ele tão bonito e eu resolvi incrementar a minha cadeira da máquina. Então hoje a gente vai usar esse bloco ou qualquer um que você tenha aí na sua casa para fazer uma capa para o encosto da nossa cadeira. Vai ficar bem bonito e completar a decoração do ateliê. Já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma aula e compartilha com todo mundo, porque quanto mais gente fazendo patchwork, melhor. Já deixa um like nesse vídeo e coloca nos comentários o que você achou e o que mais gostaria de aprender. E não esquece de me chamar para ver as suas criações. Coloca o hashtag PitucaVV e me marca na publicação com @PitucaSapeca. Então vamos para a nossa capa de cadeira, do encosto, né, da cadeira, com esse bloco lindo. Então esse aqui é o encosto de cadeira onde eu vou colocar a minha capa. Primeiro eu vou ver o que eu preciso aumentar de borda nesse bloco para ela poder fazer toda a caída da capa. Então eu vou prender ele aqui com alfinete centralizado. E agora eu posso medir o quanto que eu tenho que aumentar de borda para cobrir todo o encosto da minha cadeira. Então, com a fita métrica, eu vou pegar aqui na parte mais larga, que é o espaço maior que eu preciso, e vou medir o quanto que eu preciso de tecido extra para dar a volta aqui na minha cadeira e chegar um pouquinho para trás. Então, aqui eu preciso de 12 centímetros. Então, por via das dúvidas, eu vou colocar 12 centímetros na volta toda, todos os 4 lados do meu bloco. Vamos ver aqui embaixo também. 12 centímetros para mim é uma boa medida. Então, eu vou pegar esse bloco e agora eu vou colocar na volta dele 12 centímetros de borda. Então, eu vou cortar faixas de 13,5, considerando a margem de costura de 1,5. Aí, colocar forro e manta e quiltar para ele ficar pronto para a gente tirar a medida da capa. Então, já coloquei aqui a minha borda de 12 centímetros, ficou com 55 por 55, mas aí depende do tamanho da cadeira que vocês tiverem. E antes de colocar sobre forro e manta e quiltar, eu vou fazer uma marcação para saber aonde é a área útil desse tecido. Então, eu vou centralizar ele na minha cadeira e prender tudo bem com bastante alfinete. Depois que eu prendi bem, eu vou pegar um giz e fazer uma marcação aqui no limite do meu encosto em cima do tecido. Como o meu tecido é escuro, eu tô fazendo com um giz branco. Então, já tá todo marcado. Eu vou tirar e montar o meu sanduíche. Vou colocar sobre manta e forro. Como é um encosto de cadeira, não precisa de uma manta muito estruturada. Eu vou usar uma manta poli e o forro. Então, montei aqui o meu sanduíche já com manta e forro. E só para não ficar nenhuma dúvida, a parte do giz, essa marcação que eu fiz aqui do giz, foi aqui nessa beirada. Vou até virar ela de lado, ó. Aqui nessa beiradinha. Então, é a hora que termina o encosto e começa a parte de trás. Aqui, antes de cair no precipício. Aqui na beiradinha mesmo. Então, eu fui fazendo o contorno da beiradinha aqui de todo o meu encosto. É essa parte de giz. Porque a gente tem essa parte da frente e depois a gente vai deixar uma margem para poder virar e encaixar esse encosto aqui. Então, é só para ter uma ideia. Não vou fazer nada com ele ainda. É só para já deixar marcado. E agora, eu vou para a máquina quiltar do jeito que eu quiser. Peça quiltada. Aqui a frente e aqui o avesso com o forro. Sabe aquela marcação que a gente fez do contorno da cadeira? Antes de quiltar, eu marquei aqui, vamos ver se dá para ver. Eu marquei aqui uma
borda de 3,5 cm a partir dela por toda a volta, só para não ter que quiltar tudo, gastar linha e tecido à toa. Então, eu peguei aquela marcação que a gente fez do contorno da cadeira, aumentei 3,5 cm, fiz uma segunda marcação em volta dela toda, ó. E só quiltei esse pedaço. Agora, vocês vão medir todo o entorno já com essa borda de 3,5. Então, a gente vai medir essa parte de fora aqui. E vai preparar um viés cortado no viés. E aqui é importante que seja cortado no viés, porque como a gente vai fazer ele, vai aplicar ele numa parte redonda, ele tem que estar no viés para poder dar o caimento correto. Eu cortei ele aqui de 7,5 cm. Normalmente, quando a gente faz viés, a gente faz ou de 4 ou de 6 dobrado ao meio. Eu tô fazendo de 7,5 dobrado ao meio, então aqui, ó, a minha faixa tem 7,5, eu já passei vincando dobrado ao meio, porque além de fazer o acabamento, essa faixa aqui vai servir de canal pro nosso elástico, pra gente poder prender a capa no encosto da cadeira. Então, preparem o viés. Depois de preparar o viés, vocês já podem cortar, refilar por toda essa marcação da borda externa, dos 3,5 cm. Então, lembrando, ó, a gente tem a marca da cadeira, que é onde a gente marcou caindo do precipício, e mais 3,5 cm, tá? Então, eu vou cortar aqui nessa linha de fora. Então, refilo esse aqui, preparo o meu viés e agora eu vou para a máquina aplicar esse viés. Então, eu vou pegar o meu trabalho já refilado, vou começar pela parte de baixo da cadeira, que é a parte mais larga. E vou pegar a minha faixa de viés com a abertura pro lado de fora. Então, aqui tá o nosso lado de fora, eu vou colocar a abertura pro lado de fora. E vou passar na máquina, prendendo toda essa faixa, fazendo aqui as curvas, por isso que tem que estar cortado no viés, bem certinho. E quando eu chegar aqui do outro lado, eu tenho que deixar uma abertura, porque a gente ainda vai ter que passar o elástico. Então, eu deixo um tanto aqui sobrando, só para depois ter flexibilidade para fazer um acabamento bonito. E deixo uma abertura, de modo que essa sobra ultrapasse essa abertura. Pra gente ter bastante tecido para depois fazer o acabamento. Mas eu preciso dessa abertura aqui pra gente poder depois passar o elástico. Então, eu vou fazer o viés na volta inteira. Já prendi o meu viés na volta inteira e deixei aqui embaixo a nossa abertura para depois poder passar o elástico. E agora a gente precisa medir esse elástico. Para medir esse elástico, a gente vai tirar o contorno da cadeira. Então, pega uma fita métrica e mede o contorno da sua cadeira. A minha aqui deu 1,30 m. Então, a gente vai ter que cortar o elástico com esse tamanho, mas com esse tamanho esticado. Como é que a gente faz isso? A gente vai pegar o elástico e a fita métrica, prender os dois aqui, deixa uns 4 centímetros mais ou menos de folga, pra gente poder costurar ele depois e fazer o acabamento. E a gente vai esticar o elástico e ir medindo com a fita métrica, com ele esticado, ó. Se eu soltar, ele diminui. Então, a gente vai medir ele esticado, até a medida que vocês acharam do perímetro da cadeira. Então, o meu aqui é 1,30. Mais um pouquinho. Aqui. Como eu já deixei a sobra no começo, eu não preciso deixar a sobra aqui no final. E eu vou cortar essa medida que é a que eu preciso.
Reserva ele, que daqui a pouco chega a hora da gente passar ele no lugar. Eu gosto de passar esse tipo de elástico só depois de ter fechado o acabamento aqui do debrum, para não ter perigo de costurar o elástico e depois ele não correr. Então, o que a gente vai fazer? Vira ele, rebate ele e a gente vai fechar com pontos invisíveis. Só toma cuidado de deixar espaço suficiente aqui na hora de rebater. Para passar, ó, o elástico. Se rebater muito pertinho assim, ó, o elástico não vai caber. Então, dependendo do tamanho do elástico que você tem, você vai dobrar um pouco mais ou um pouco menos, tá? Então, só dá uma verificada antes para não ter um retrabalho. Então, rebate aqui do tamanho que caiba o elástico e fecha com pontos invisíveis. E a nossa abertura continua aberta. Então, aqui eu vou rebater um lado, vou rebater o outro e prender com pontos invisíveis, mas aqui eu ainda tenho a abertura. Já fechei o meu viés aqui com pontos invisíveis por toda a volta e deixei a nossa abertura para poder passar o elástico. Então, eu já medi o elástico, já cortei, já mostrei para vocês. Eu vou pegar um passador de elástico. Quem não tiver esse tipo de ferramenta, pode usar um alfinete de segurança, que dá na mesma. Vou colocar aqui, prender o meu elástico. E agora, eu vou passar esse elástico por dentro do viés, não por dentro da costura. Eu vou passar por dentro do tubo do viés, ó. A gente não fez a dobra nele? Então, eu vou passar por dentro dessa dobra do viés. É a parte mais chata, eu acho, mas com jeitinho, calma e paciência, você consegue fazer. Não esquece de, na hora que o elástico chegar aqui na ponta, prender ele, porque lembra que ele é menor do que a extensão que a gente tem, para ele ficar bem tensionado. Então, prende a ponta, para não ter perigo de só passar o elástico e ele correr para o outro lado. Já cheguei aqui na outra ponta, passei por toda a volta e agora eu vou prender as duas pontas desse elástico. Você pode prender na máquina ou você pode dar uns pontinhos à mão mesmo. Lembra que a gente deixou uns 4 centímetros mais ou menos de sobra na hora de cortar? Então, é essa sobreposição que eu vou colocar, 2 para lá e 2 para cá. Eu vou dar uns pontinhos na mão mesmo, com linha dupla, prender tudo muito bem, não precisa ficar bonito, só precisa ficar bem preso. Então, aqui já cortei o excesso do viés que ficou, e agora, para fechar essa abertura e dar um bom acabamento, eu vou cortar uma faixinha do mesmo tecido, aí vocês veem qual é a largura que vocês precisam para a abertura que vocês têm, e dobrei as duas laterais, para ter o acabamento aqui de um lado e do outro. E vou colocar com o tecido esticado, abertura para fora, bem em cima aqui, onde eu preciso fazer o acabamento. Vou passar uma costura aqui, na máquina mesmo, com retrocesso no começo e no final. Depois, vou colocar isso aqui pro outro lado. Essa aqui tá muito comprida, mas vamos imaginar que ela esteja menor. Depois eu corto. Vou dobrar a beiradinha e rebater aqui por dentro com pontos invisíveis,
fechando o meu viés. Se quiser, pode dar ponto invisível nas duas laterais também. E com o acabamento pronto, a gente já pode vestir a nossa cadeira e deixar ela bem customizada com cara de ateliê. Então, só prestar atenção qual é a parte de cima e a de baixo, porque a de baixo aqui, ela é mais larga. Vamos trazer ela mais perto. Vou abaixar aqui para vocês verem melhor. E tcharam! Deixa eu ver onde está meu acabamento, que meu acabamento é a parte de baixo. Cadê? Nem acho ele aqui. Esse aqui é a parte de baixo, que é meu acabamento, que ele vai entrar aqui. Então, só para posicionar ela direitinho. E aí, é só arrumar. Olha, atrás, ela fica toda encaixada, bonitinha, só dar uma esticada. E a gente tem uma linda capa de cadeira para o nosso ateliê. Eu espero que vocês tenham gostado, aproveitem a ideia. Podem fazer com esse bloco que eu aproveitei da aula passada ou qualquer outro bloco que vocês desejarem. E eu aguardo vocês na próxima aula. Um beijo da Pituca Sapeca.